O médico que salvou minha vida era o homem que causou meu acidente. O primeiro som que registrei foi o bip constante e metódico de uma máquina. Um som que se tornou a trilha sonora da minha existência por semanas. Antes dele, havia apenas um borrão de ruído, o eco de uma buzina desesperada e o som de vidro se partindo em 1000 pedaços, como uma chuva de cristais mortais. Abri os olhos, ou tentei. A pálpebra direita parecia colada, pesada. A luz do teto era um sol artificial e agressivo, fazendo minha cabeça latejar em um ritmo próprio, um tambor de dor que ecoava o bip da máquina. O cheiro era uma mistura asséptica de álcool e solidão, o cheiro universal de hospital. Tentei mexer a mão esquerda e uma agulha fincada na minha pele protestou, enviando uma onda de dor aguda pelo meu braço. Eu estava quebrado, literalmente. 2 costelas, a clavícula, uma fratura complexa no fêmur esquerdo e uma concussão que, segundo me disseram depois, tinha me deixado no limiar entre este mundo e o próximo por quase 12 horas. Uma enfermeira de rosto gentil, chamada Lúcia, foi minha primeira guia de volta à realidade. Ela me explicou com uma paciência infinita o que havia acontecido. Um acidente de carro, um motorista que perdeu o controle numa curva fechada, invadiu a minha pista e me atingiu em cheio. Fuga. Não havia testemunhas claras, apenas a marca dos pneus no asfalto e o meu carro, um amontoado de metal irreconhecível. Você tem muita sorte de estar vivo, ela me dizia todos os dias, e tem que agradecer ao Dr. Arantes. As mãos daquele homem são um milagre. Ele passou 8 horas na sala de cirurgia com você, reconstruiu sua perna pedaço por pedaço. Dr. Arantes, o nome soava como de um anjo da guarda, um herói anônimo a quem eu devia a minha segunda chance de viver. Eu criei uma imagem mental dele, um homem mais velho, de cabelos grisalhos, com um olhar sábio e mãos firmes e tranquilizadoras. Quando finalmente o conheci, uns 3 dias depois de acordar, a imagem que eu tinha construído se desfez. Dr. Arantes era surpreendentemente jovem, talvez no final dos seus 30 e poucos anos. Tinha cabelos escuros, olhos castanhos intensos e um ar de cansaço perpétuo, como se carregasse o peso de todas as vidas que passavam por suas mãos. Ele não era caloroso, mas era eficiente. Sua voz era calma, precisa, explicando os procedimentos, os pinos de titânio na minha perna, o longo caminho da fisioterapia que eu tinha pela frente. Seu fêmur estava em 17 pedaços, ele disse, apontando para uma radiografia que parecia mais uma obra de arte abstrata do que um osso humano. Foi como montar um quebra-cabeça, mas você é jovem, forte, vai voltar a andar. Havia uma confiança nele que era contagiante. Eu me agarrei a cada palavra, a cada prognóstico otimista. Ele era meu salvador, o arquiteto da minha recuperação. Minha gratidão por ele era imensa, quase uma devoção. As semanas se arrastaram naquele quarto branco. Visitas da minha família, horas de televisão, a dor que aos poucos se tornava uma companheira constante, mas administrável. Dr. Arantes me visitava todas as manhãs. Eram conversas breves, técnicas. Ele checava meus sinais, olhava as radiografias, fazia perguntas sobre a dor, e em cada visita, eu sentia uma estranha e inexplicável pontada de familiaridade. Era algo fugaz, um detalhe que meu cérebro confuso pela concussão não conseguia capturar. Talvez fosse o tom da sua voz, uma certa cadência que me lembrava de algo, ou talvez o relógio que ele usava, um modelo esportivo com uma pulseira de metal que tinha um arranhão característico perto do fecho. Eu via o arranhão quando ele ajustava meu travesseiro ou apontava para algo no prontuário. Era um detalhe bobo, mas por algum motivo, ele ficava na minha mente. A memória do acidente era um quebra-cabeça com a maioria das peças faltando. Eu me lembrava de estar dirigindo, da música no rádio, da chuva fina que deixava a estrada escorregadia. Lembro-me dos faróis, 2 círculos de luz ofuscante vindo na minha direção, crescendo rápido demais, e o som de metal se contorcendo. Mas o rosto do motorista, os detalhes do outro carro, nada.
Um buraco negro. Os médicos disseram que era normal, um mecanismo de defesa do cérebro, mas fragmentos começaram a voltar. Em sonhos, sonhos febris, cheios de ruído e pânico, eu via um volante, mãos firmes segurando-o, via um relógio de pulso com um arranhão na pulseira, e ouvia uma voz, abafada pelo som da colisão, gritando uma única palavra: droga. Um dia Dr. Arantes entrou no quarto com um sorriso raro. Tenho boas notícias. As últimas radiografias estão ótimas. Se tudo continuar assim, você pode começar a fisioterapia na próxima semana. Eu senti uma onda de alívio tão grande que quase chorei. Doutor, eu não sei como te agradecer. Eu disse, com a voz embargada. Você literalmente juntou meus pedaços. Eu te devo a minha vida. Ele desviou o olhar por um instante. Um gesto quase imperceptível. Ele ajustou os óculos e olhou para o meu prontuário. É o meu trabalho. O mérito é da sua própria força de vontade agora. Ele se virou para sair, e ao bater a porta sem querer com um pouco mais de força, ele murmurou para si mesmo, baixo, quase inaudível, mas eu ouvi. Ele disse, droga. Foi a mesma palavra, a mesma entonação, o mesmo timbre de voz do meu pesadelo. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, ignorando completamente o calor do cobertor. O bip da máquina ao meu lado pareceu acelerar, ou talvez fosse apenas o meu coração. A partir daquele dia, minha devoção se transformou em suspeita. Comecei a observá-lo com outros olhos. Cada gesto, cada palavra era analisada. A familiaridade que eu sentia antes agora parecia sinistra. O relógio com um arranhão, eu tinha certeza de que já o vira antes, mas onde? Eu me esforçava para lembrar, forçando minha mente a voltar para a escuridão daquela noite chuvosa. A suspeita era um veneno lento me consumindo. Como eu poderia sequer pensar algo assim do homem que me salvou? Era um delírio, um efeito colateral dos analgésicos, da minha mente traumatizada. Eu tentava me convencer disso, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. A fisioterapia começou, cada passo com as muletas, era uma agonia e uma vitória. A dor era um lembrete constante do acidente, e o rosto do Dr. Arantes, que agora me visitava com menos frequência, era um lembrete da minha confusa gratidão. Um dia, minha mãe trouxe uma caixa com os pertences, que conseguiram recuperar do meu carro. A maior parte era lixo, mas no fundo, havia meu celular, a tela estilhaçada, mas milagrosamente funcionando. Conectei-o ao carregador, e depois de algumas horas ele ligou. Havia fotos, mensagem e a gravação da câmera de painel. Meu coração disparou, eu tinha me esquecido completamente dela. A câmera gravava em loop, e eu sempre a deixava ligada por segurança. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo e procurei pela data do acidente. O arquivo estava corrompido, mas o aplicativo tinha uma função de recuperação de fragmentos. Levaria horas. Deixei o celular de lado, a mente a mil. Naquela noite eu não consegui dormir. A possibilidade de ver o que aconteceu, de ter uma resposta, era aterrorizante e, no meio da madrugada, Dr. Arantes fez uma ronda inesperada. Ele parecia mais cansado do que nunca. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele checou meu soro, ajustou meu travesseiro. Seu relógio arranhado brilhou sob a luz fraca do corredor. Não consegue dormir? Ele perguntou, a voz suave. Muita coisa na cabeça, respondi, evasivo. Ele ficou em silêncio por um momento olhando pela janela a cidade adormecida. Acidentes, eles mudam a gente, ele disse, quase num sussurro, fazem a gente reavaliar tudo.